Programa Degustando Conversas com Fábio Maia. Oferecimento Supermercados Ideal. Olá, começamos o Degustando Conversas de hoje com muita alegria pela repercussão positiva que venho recebendo das pessoas nas ruas e nas redes sociais. Eu tinha certeza que quando aceitei essa proposta ia conseguir levar gastronomia e muito mais para os lares de Campina Grande. Assista hoje! Na receita da semana, você vai aprender a preparar um bacalhau à portuguesa, que sem dúvida é um prato delicioso para dividir com a família nas comemorações da Semana Santa. No quadro De Olho no Produto, atendendo aos pedidos, tem uma nova receita de drink para você de casa. No quadro Degustando o Conhecimento, vamos falar sobre o sal e algumas curiosidades sobre esse item da cozinha. E Boega Gadelha, presidente da FIEP, degusta a receita da semana e ainda bate um papo com Fábio Maia. Daqui a pouco eu começo a preparar uma receita de bacalhau à portuguesa. E para essa receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 300 gramas de bacalhau dessalgado, desfiado, 2 cebolas médias cortadas em tirinhas, 3 dentes de alho laminados, 300 ml de azeite, brócolis em pequenos buquês, um pote de 250 ml de azeitona preta laminada, sal e pimenta do reino branco a gosto, ingredientes ao arroz. 2 colheres de açafroa, 300 ml de caldo de legumes, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 150 gramas de arroz parboilizado gonzaguinha. Em março, mostramos alguns utensílios para você ter um espaço para preparar drinks em casa. E mostramos a receita de um dry martini. Atendendo a seu pedido, tem mais sugestões de drink hoje. Assista! Estou aqui recebendo vocês mais uma vez em casa, com meu irmão Túlio Maia, e hoje nós teremos mais 2 drinks. Bem, vamos iniciar o preparo de uma caipirinha frozen. Caipirinha, como vocês já sabem, um drink tradicionalmente brasileiro, feito à base de cachaça, limão e açúcar. Nesse caso, como vamos fazer uma frozen, a gente não vai utilizar pedaços de limão. O que vamos fazer é partir o limão ao meio, como vocês estão vendo aqui, usar um espremedor, inserir o limão aqui e colocar só o suco dentro do liquidificador. Continuando, vamos colocar mais limão, que necessário, limão espremido na hora, porque se você deixar com muito tempo de antecedência já o suco pronto, eu não aconselho, porque o limão oxida muito fácil. Então, se você deixar antecipadamente com o limão espremido, não vai dar certo. Limão espremido, adicionaremos 3 colheres de açúcar, ou a gosto. Eu não gosto muito doce, não, mas 3 ou 4 colheres é suficiente. Uma dose de cachaça. Eu pessoalmente coloco sempre um pouco mais do que uma dose, porque eu sou um pouco guloso. E eu acho que vai ficar mais gostoso. Já que vai ser um frozen, eu também não posso colocar demais, porque senão vai ficar muito rarefeito. Na hora de triturar o gelo, vai ser necessário mais gelo para deixar ela na medida certa. Agora adicionaremos gelo ao liquidificador, de preferência que ele esteja soltinho já, para facilitar na hora de triturar. E o gelo não obrigatoriamente eu preciso colocar ele todo de uma vez. Eu posso ir colocando e acrescentando gradativamente até conseguir a consistência que eu preciso. Como vocês estão vendo, o gelo vai sendo triturado gradativamente. E ele é chamado de frozen porque ele fica numa consistência de sorvete. Vamos lá, agora vamos colocar o drink, a bebida já pronta, no copo. Com um pouco de calma para que ele não derrame. Para decorar, utilizaremos uma rodela de limão. Você corta a rodela de limão, abre um pedacinho dela aqui para que possa ser encaixada aqui no drink. E saúde! O Alexander é um drink preparado num copo que é um
shot drink, que ele tem 210 ml. Então todas essas dosagens que eu vou lhe passar, elas são em cima de 210 ml, certo? Então primeiramente eu vou colocar um terço de conhaque ou brandy, um terço de creme de creme de cacau, um terço de creme de leite, de preferência creme de leite fresco. Agora eu vou colocar umas pedrinhas de gelo no copo para ele já ir dando uma esfriadinha. Se quiser acelerar o processo, você pode pegar uma pedrinha de gelo e ficar girando ela no copo para esfriar ele. Um processo mais rápido ou deixar o copo cheio de gelo desde o começo. Se você observar, o copo já ficou geladinho, tá vendo? Então agora adicionaremos gelo ao mix. Fechamos. Chacoalhamos. Um pouco é o tempo de unificar a bebida, então põe gelar o drink. Se você observar, a coqueteleira está suadinha já, tá vendo? É sinal de que o drink já está gelado. Eu vou abrir utilizando a própria peneira que já vem no bico da coqueteleira, do mixer. Eu vou tirar a bebida sem o gelo. Você vê que ela tem uma consistência bem agradável, é um cremezinho, olha, ela é bem cremosa, certo? Você vai colocar o drink aqui dentro e no final você vai pulverizar com noz moscadas. Você pode usar a noz moscada já em pó, que você compra no supermercado, ou você pode utilizar um ralador e uma noz moscada em semente e triturar e ralar ela aqui em cima e já pulverizar o drink, que isso vai dar um sabor todo especial. Espero que vocês tenham aproveitado a dica de hoje. E é bom sempre lembrar, se beber não dirija, ou faça como eu, tenha um bar em casa. E voltamos já preparando a receita de bacalhau à portuguesa com risoto de açafrão. Páscoa, com uma grande variedade de produtos e ofertas especiais, você só encontra no Ideal. Ovos de Páscoa Lacta número 15 adulto diversos, R$ 16,99. Lasanha sadia, 650 gramas, sabores, R$ 8,90. Linguiça de frango nato quilo, R$ 7,98. Mamão formosa ou macaxeira quilo, R$ 1,49. Pata Índia Fashion Maia, R$ 29,90. Aproveite e pague tudo com seu Ideal Card. Dividimos produtos de Páscoa em 3 vezes. Supermercado Ideal, esse sim é da nossa terra. Itens separados, chegou a hora da ação. E eu que adoro cozinhar, tenho muito prazer em levar essa receita agora para você de casa. Vamos cozinhar? E na receita de hoje vamos começar a preparar o nosso arroz com açafrão. Primeiro vamos pegar aqui a nossa panela. Vamos primeiro colocar o azeite. Um fio de azeite apenas, para a gente começar a dourar o nosso alho. E agora nós vamos colocar o nosso alho, vamos misturar dentro um aroma todo especial. A gente começa a colocar o nosso arroz parbolizado Gonzaguinha. Ele tem que ser bastante absorvido, tanto pelo azeite como também pelo alho. Você começa a perceber aqui que o arroz ele já está bastante molhado, ele absorveu bastante o azeite. Vamos colocar aqui o nosso caldo de legumes. A quantidade aqui já é correta, essa quantidade que a gente passou para vocês. Caldo de legumes que vai, inclusive, possibilitar algo que você de casa não acredita. A gente nem está precisando colocar sal. O próprio caldo de legumes ele já vai trazer o sal na quantidade correta para o arroz. Nós vamos deixar aqui, vamos colocar aqui as 2 colheres de açafrão, que vai trazer não só uma cor, mas também um sabor diferenciado para o nosso arroz. Tendo colocado aqui o nosso arroz, nós vamos tapar, vamos esperar que o tempo haja
e que o fogo faça a sua parte. E aí nós vamos preparar agora, começar a preparar o bacalhau à moda portuguesa. Deixando aqui o arroz cozinhando enquanto a gente começar a preparar o bacalhau. Vamos deixar aqui já esquentando a panela. Você pode colocar o azeite depois da panela estar esquentada. E aqui é importante agora colocar o resto do azeite, né, para que a gente possa necessariamente fazer o preparo do nosso bacalhau. E aí nós vamos primeiramente colocar a nossa cebola. Deixar a cebola branca. Eu sempre digo a vocês que costumo muito cozinhar com a cebola roxa. Mas nesse caso, por ser um prato português, a gente está usando a cebola branca. Vamos deixar aqui ela ficar bastante absorvida, ficar branca, ficar transparente aqui quando o azeite começar a esquentar. Vamos acrescentando aqui o alho. Vamos aqui deixar absorver mais um pouco. Vamos colocar aqui o brócolis. O brócolis a gente in natura, né? O brócolis vai trazer uma cor toda especial. Vamos deixar aqui o azeite misturar bem os ingredientes, a cebola, o alho, o brócolis, para depois a gente acrescentar o nosso bacalhau e fazer o prato ficar no ponto. Enquanto a gente espera que o brócolis, a cebola e o alho ele seja absorvido pelo azeite, a gente vai voltar aqui a nossa atenção para o arroz. Veja que o arroz já está começando a ficar com a cor do açafrão, né? O arroz parboilizado Gonzaguinha. Você de casa não está podendo sentir o cheiro que nós estamos sentindo. Mas o açafrão, ele traz um cheiro bem diferente, um cheiro bastante característico. E realmente o açafrão, ele traz não só uma cor diferenciada, mas também traz um sabor diferenciado para o nosso prato de hoje. Vamos temperar aqui com pimenta do reino branco, moída aqui na hora. E aí eu estou colocando aqui pimenta. Vou colocar sal. E alguém diz, por que sal num prato que tem bacalhau? Porque o nosso bacalhau é de salgado. Ou seja, o nosso bacalhau nós já compramos, ele já sem espinha, ele já no ponto de ser cozinhado e ele já tirado o sal, né? Nós colocamos o sal a nosso gosto. Estou colocando aqui o sal. Depois disso, nós vamos aqui continuar mexendo. Veja o quanto o brócolis ele traz uma cor muito maravilhosa para o prato. E aí a gente poderia dizer que estamos aqui falando de culinária portuguesa, de gastronomia portuguesa, mas por que não aproveitar o gancho que estamos aí em Copa do Mundo? Necessariamente, nós temos um arroz com açafrão amarelo e nós temos aqui o nosso bacalhau acompanhado por brócolis verde. Então verde e amarelo está aí a representação aí maior das nossas cores aí para a Copa do Mundo. É um prato que ele é português, por essência, mas que tem as cores do Brasil, as cores que nós mais utilizamos, que é a verde e amarelo. Vou deixar aqui mais uma vez absorvendo um pouco mais, vou colocar aqui o brócolis bem no fundo do prato, para ele receber o calor correto. Vamos fechar aqui, tapar, esperar o tempo certo e vamos voltar aqui para o nosso arroz. Veja que o arroz já está começando a ficar no ponto. Também nós temos agora o nosso bacalhau, que nós vamos começar a misturar aqui dentro do nosso prato. O bacalhau que ele não foi desfiado completamente, vocês percebam que a gente não desfiou o bacalhau, a gente necessariamente tirou em tiras médias, porque desfiado pode ser que se perca um pouco muito o bacalhau e ele desmanche. Como a gente está propondo um prato português, o bacalhau português ou o prato português, ele tem um bacalhau sempre muito vivo no prato. Ele não chega aquele bacalhau que desmancha completamente. Ou você faz um bacalhau alto, né, que aí é um prato bem diferenciado, ou também pode fazer um bacalhau dessa forma como nós estamos propondo. Então vamos colocar aqui o nosso bacalhau, um bacalhau de salgado, misturar aqui completamente com a cebola, misturar aqui completamente com os outros ingredientes, para que o nosso convidado hoje, Boega Gadelha, ele possa degustar um bom bacalhau e ao mesmo tempo também ter uma boa receita para levar, quem sabe, na sua família na Semana Santa. Um bacalhau à portuguesa, à moda portuguesa, com brócolis, com cebola, com alho, e a gente possa esperar aqui o tempo certo desse bacalhau. Vamos voltar aqui um pouco para o nosso arroz. A gente começa a perceber que o arroz já está começando a reduzir a água que nós colocamos, o molho feito pelo caldo de legumes. O arroz já está, ó, se você perceber, olha a beleza da cor.
E enquanto isso, a gente está aqui preparando o nosso prato finalizando. Já temos aqui nos bastidores a presença de Boega Gadelha, presidente da FIEP, o nosso convidado que muito nos honra hoje, e também a presença do proprietário da finca, Gutenberg, que tem sido um parceiro muito importante na construção do Degustando Conversa. O arroz, você já percebe a cor, você já começa a notar a liga, isso é importante. O queijo parmesão ele foi feito para isso, para dar a liga, não só o sabor, mas o mais importante é a liga. Você começa a notar que ele está começando a estar completamente misturado. O arroz está finalizado. Nós vamos aqui somente agora nos preocupar, tá desligado, estou deixando reservando. Nós vamos somente aqui nos preocupar com o bacalhau para que a gente possa servir para o nosso convidado. Só esperar um pouco mais. Vou colocar aqui já a azeitona preta. Por que azeitona preta? Porque é uma escolha muito próxima, né, e muito presente da culinária portuguesa. Você pode usar, você não tem azeitona preta, não encontrei azeitona preta, se bem que você encontra no supermercado ideal. Nós estamos esperando, vamos deixar aqui apenas reduzir. Vou colocar também em fogo baixo, esperar reduzir e aí finalizamos o nosso prato para servir para o nosso convidado de hoje, Boega Gadelha, que está já aqui presente conosco, acompanhando, degustando conversas de hoje, com um prato bacalhau à portuguesa e acompanhado de um arroz de açafrão. Enquanto monta o prato para servir o nosso convidado de hoje, Boega Gadelha, vamos para um rápido intervalo. Páscoa, com uma grande variedade de produtos e ofertas especiais, você só encontra no Ideal. Ovos de Páscoa Lacta número 15 adulto diversos, R$ 16,99. Lasanha sadia, 650 gramas, sabores, R$ 8,90. Linguiça de frango nato, quilo, R$ 7,98. Mamão formosa ou macaxeira, quilo, R$ 1,49. Pata índia Fashion Maia, R$ 29,90. Aproveite e pague tudo com seu Ideal Card. Dividimos produtos de Páscoa em 3 vezes. Supermercado Ideal, esse sim é da nossa terra. Você sabe, por exemplo, por que o sal realça o sabor dos alimentos ou ajuda a conservar carnes? Descubra agora no Degustando Conhecimento. O sal é um condimento tão comum que muitas vezes nem nos damos conta de que ele guarda muitas características e funcionalidades bastante curiosas. Para começar, ele tem efeitos muito fortes sobre o corpo humano, sendo capaz de alterar a pressão sanguínea e até evitar que bócios sejam formados na tireoide. Além disso, o sal também torna alimentos mais saborosos e, se necessário, pode ser usado para conservá-los por mais tempo sem a necessidade de refrigeração. A salinidade é um dos 5 gostos básicos que a língua humana pode detectar. Como se não bastasse, adicionar sal ao alimento faz com que certas moléculas sejam mais facilmente liberadas no ar, o que favorece o aroma da comida. E como sabemos, o aroma é parte muito importante da percepção de gosto. Hoje todo mundo prefere recorrer ao freezer ou à geladeira para conservar melhor bifes ou pedaços de carne do churrasco. Porém, houve uma época em que o sal era usado com essa finalidade. E ainda hoje é possível encontrar alguns tipos de carnes que são produzidos dessa forma. Ao fazer com que a carne perca água, o sal acaba eliminando um dos principais elementos para a existência de fungos e bactérias, fazendo com que o bife dure muito mais. Derrubou o suco de uva no carpete? Não tem problema, o sal apaga o estrago. Porém, seja rápido. Dentro de 5 a 10 minutos, o sal que estava seco quando jogado e espalhado sobre a mancha começa a absorver o líquido. Depois de 15 minutos, use um aspirador de pó para remover o sal. Porém, cuidado para não esfregá-lo sobre a superfície. Estamos recebendo hoje no Degustando Conversas um dos homens mais respeitados aqui de Campina Grande, que apesar de ser sertanejo, mas está radicado aqui na cidade de Campina Grande há um bom tempo, né, que tem uma identidade com nossa cidade,
mas com o nosso estado, é uma referência hoje dentro do ramo empresarial. Boega Gadelha, seja bem-vindo ao Degustando Conversa. Eu até agradeço a você, porque é um momento de descontração, é um programa para mim assim inusitado, nunca participei de um Degustar Conversa junto assim com a mesa, e isso me deixa feliz pelo convite que você fez, sabe? Eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua forma de ser, pela sua capacidade, até porque eu tenho no sangue a essência de professor, certo? Eu adoraria ser professor, adoraria saber ensinar sobre culinária, mas já que eu não posso ensinar, eu venho aqui aprender. Eu venho aqui aprender discutindo com você. Na verdade, o prato de hoje, ainda dentro daquele norte que nós temos da Semana Santa, né, é um bacalhau à moda portuguesa, e seguido acompanhado com um arroz de açafrão. E, obviamente, a gente não poderia deixar de harmonizar com um bom vinho português. Vinho da região do Alentejo, onde tem predominância da trincadeira e da aragonês, são duas uvas muito presentes dentro do Alentejo, mas também dentro de todo o país, lá em Portugal. E é um vinho que harmoniza bem com o bacalhau e que tenho certeza que você aí na Semana Santa poderá degustar o seu bacalhau. É uma sugestão apenas. Boega, você que é um homem que tem uma vivência, né, uma experiência de vida gigantesca, né, tem um conhecimento e uma história, e é um homem bastante viajado. Vamos começar primeiro, além de provar o prato, né, também falando um pouco sobre a gastronomia como um todo. Você nos falava aqui em off a relação que existe entre as pessoas e a mesa, né, e a boa mesa, e queria que você falasse um pouco sobre isso, passar um pouco essa sua experiência que você tem e conhecimento que você tem sobre a gastronomia. Veja uma coisa, Fábio, na verdade eu gosto muito de observar o mundo. Eu não viajo para não observar e tenho o maior prazer quando chego de transmitir aquilo que eu aprendi lá fora. Então sempre me encantou ver essas mutações que os nômades fizeram até chegar a esse estágio, vamos dizer assim, de refinamento à mesa, né? A gente sabe que houve guerras por conta de especiarias, a gente sabe que houve paixões assim. Até o célebre Da Vinci, para mim, é o homem mais inteligente da humanidade, ele tinha um restaurante, a marca das Três Rãs. E ele até criou assim um esmagador de alho que chamava-se Leonardo. Então não é nada que ele não tenha transitado. De tal forma que, para mim, a gastronomia é assim um refinamento da cozinha, né? É um complemento, porque ela aí compõe-se com a apresentação do prato. O prato está belíssimo, aqui bem apresentado. O japonês é enlouquecido, por isso a gente vê nas vitrines de Tóquio assim, a exposição dos pratos. Para ele diz que a beleza do prato é fundamental para Alguns dizem que primeiro a gente come com os olhos, para depois a gente sentir com o paladar, né? Com certeza. Queria que você falasse um pouco sobre a história do bacalhau e por que o bacalhau é tão presente na vida do paraibano, né? E particularmente na vida do nordestino. Falar um pouco sobre essa relação, assim como a carne de charque também. Mas particularmente estamos no período de Semana Santa e Quaresma ainda, sobre essa relação do bacalhau, Boega. Na cerca de 32, Zé Américo era ministro de Viação e Obras Públicas. Era um ministério assim mais importante. E Getúlio o preparava, como ele era secretário de João Pessoa, e foi João Pessoa quem deu a presidência a Getúlio. Então, ele preparava Zé Américo para ser sucessor. Acontece que em 37 ele deu o golpe do Estado de novo e Zé Américo ficou furioso com ele e tal, porque não pôde ser o presidente. Mas ele salvou o nordestino com carne de charque e com o bacalhau. Então o bacalhau era comida de pobre, durante muito tempo assim, houve uma prevenção contra o bacalhau, sobretudo o bacalhau desfiado, né? Porque exatamente ele vinha muito sequinho, totalmente desidratado, e ele desfiava, e foi assim que eu aprendi a comer bacalhau. Eu não poderia deixar de fazer a pergunta com quem tem convivência com Boega, que é sobre a indústria, que acho que é muito importante para a cidade, uma preocupação de fazer o resgate histórico,
do local. Né? Não é simplesmente fazer terra devastada e construir tudo novo, mas é um resgate histórico. Queria que você falasse um pouco sobre esse empreendimento, né, que eu acho que será um marco aqui na cidade de Campina Grande e uma referência por conta do resgate histórico e também daquilo que você está propondo, de investir na cidade, de investir numa terra que lhe aceitou, mas que você também aceitou essa terra como uma terra que é sua também. É uma paixão. É uma paixão, né? Noiva. É sua noiva, né? Campina é minha noiva. E queria que você falasse um pouco sobre isso e encerrasse falando sobre o desafio de ser empresário hoje com essa mudança gritante dentro do mercado, de uma nova forma que a gente tem de encarar no século XXI. Respondendo à primeira pergunta, eu diria até, Fábio, e até a todos os campinenses, que o shopping vai de vento em pouco. A construção está galopante, certo? São 80 negócios e nós aproveitamos toda a fábrica, certo? Eu passei 2 anos projetando e não podia projetar com um arquiteto muito sofisticado, porque ele dizia, eu quero derrubar toda essa fábrica velha. Certo? A fábrica velha ela tem uma estrutura muito forte, muito sólida, porque ela suportava desde do seu início tachos de sabão, de até na antiga refinaria, na margem do açude de Bodocongó. Isso é até a única fábrica realmente nas margens do açude de Bodocongó. Em volta foram construídos 3.000 apartamentos. Dona Lindu, aqueles do Matador, agora 580 apartamentos. Ali já tinha sido construído o João Paulo, está sendo construído um outro lá junto da universidade. Nós ficamos distantes 400 metros da Universidade Estadual da Paraíba e 1.000 metros da Universidade Federal de Campina Grande. De tal maneira que é um ambiente que tem muita gente, certo? Tem muita gente. Eu, sem dúvida alguma, vai ser um ambiente bastante interessante. Eu quero fazer também um ambiente muito agradável. Eu quero que... isso já está projetado, né? Que o mall, que é um grande mall, ele tenha jardins, ele tenha flores, certo? Então, isso está sendo um novo conceito. Um novo conceito. E sem destruir a fábrica, aquela parte antiga, que ela tem um certo desenho de estrutura inglesa, de tal maneira que queremos um shopping charmoso. Boiega, mas para a gente encerrar, qual é o grande desafio hoje do empresário paraibano, vamos colocar assim, na época moderna, nos tempos de hoje? Nos tempos de hoje é a competitividade. Nós temos que competir com países, sobretudo na indústria. A grande competição é realmente com a China, certo? A China foi quem arrasou os países europeus, porque, diferentemente do que pensa a população, a grande vantagem, o grande diferencial da China não é só a mão de obra. É o imposto que ela não cobra sobre o produto. Porque a mão de obra numa empresa de tecnologia média representa 12% do valor do produto, enquanto o imposto vale 50%. E o chinês, quando manda o produto para cá, ele ainda premia com 12% de incentivos. A concorrência termina sendo desleal. Completamente desleal, certo? Então, esse é o grande problema. E eu acho que o Brasil também tem que sofisticar, já que nós estamos aqui falando em alimentos, tem que sofisticar na alimentação, porque nós somos, inegavelmente, a fazenda do mundo. Conversar com o Boiega não dá só um programa, dá vários programas, mas enfim, a gente tem que encerrar. Eu queria agradecer, Boiega, a sua participação, seja sempre bem-vindo. E agora nós vamos aqui degustar o prato e tomar o nosso vinho, harmonizando com o bacalhau de hoje, que é uma grande sugestão, que vocês viram como foi feito, é uma grande sugestão para a Semana Santa. Muito obrigado a você, muito obrigado aos telespectadores desse programa, que realmente, para mim, foi um encantamento. Que bom. Então vamos degustar. Abril chegou e tenho certeza que vamos degustar muitas receitas deliciosas. Quer rever antigas receitas? Acesse nossa página no facebook.com/degustandoconversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com ou acessar nosso canal no youtube.com/degustandoconversas. O Degustando Conversa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência e você já sabe, todo sábado ao meio-dia na TV Borborema, Degustando Conversa.